O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho vem a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que me dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação dos judeus que costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de pedra, enchei as talhas de água, e encheram-as até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os discípulos creram nele. Irmãos e irmãs, isso é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Mais uma vez saudando coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Saúde, Ironilda Conto, saudando Maria Cristina, Regina de Sá, Padre Sadi Cordeiro, é um prazer tê-los conosco, sempre à disposição, porque a obra Evangelizar, este santuário, quer ser essa ponte, saudando todos da Pastoral da Saúde, os agentes. Nós vivemos hoje um dia de alegria, de júbilo e de profunda intercessão. De júbilo, porque hoje nós celebramos no dia 11 de fevereiro, há 10 anos atrás, nós estivemos, eu digo nós, eu e um dos diretores, Alexandre, a convite de Dom Anuar Batiste, arcebispo, então, hoje emérito de Maringá. Estivemos em Maringá, juntamente com o arcebispo, depois de ter consultado o conselho, estivemos com o Padre Schneider, para assumir a TV Evangelizar. Na época, Padre Schneider foi o fundador da Terceiro Milênio. As imagens que vocês estão vendo aconteceu há 10 anos atrás, onde estivemos na sede da Terceiro Milênio, firmamos o contrato na Cúria, meses depois começamos a transmissão em HD. Queríamos louvar a Deus, porque não era nosso interesse, pelo menos a princípio, eu tinha programas de televisão, mas passava de longe a ideia de, graças a Deus, termos uma transmissora. Quero saudar com muito carinho Dom Severino Klassen, cujas imagens aparecem, atual arcebispo metropolitano de Maringá, que tem se mostrado muito próximo de nós. Temos
um diálogo muito bom. Muito obrigado pela confiança, querido arcebispo Dom Severino Classen e toda a Arquidiocese de Maringá. Lá também nos transmite a TV, a rádio Colmeia. Dia de graça, mas é também um dia de grande intercessão. Já há dias estamos enfatizando a chegada deste dia, por mais que neste santuário nós permaneceremos até o final do mês de fevereiro, porque o mês inteiro de fevereiro nós consagramos a Nossa Senhora de Lourdes, recorrendo a ela. Se já o fazíamos em outros anos, muito mais o fazemos neste ano, em plena pandemia que não passa, desse vírus que não descansa e dessa vacina que não chega. Para muitos, infelizmente, não dá tempo. Essa é a triste realidade. Dia de intercessão. Por isso, de ontem para hoje, mais do que um livro, milhares e milhares de pessoas ligaram, seja através dos que acompanham na televisão, no rádio, e será colocado aqui, até o final do mês de fevereiro, intenções de doentes, Padre, de pessoas acamadas, de pessoas que acreditam na força da intercessão, que culminará às 19 horas com a adoração e a bênção da saúde, da água e dos remédios. Mas no mundo inteiro é celebrado o Dia Mundial dos Doentes. E importante lembrar, Nossa Senhora intercessora dos doentes e dos enfermos. Parece sinônimo, mas não é. E nem é o objetivo da Bíblia de juntar essas duas realidades. Quando falamos de doentes, sim, falamos da doença física, falamos de pessoas acamadas, com câncer, na quimioterapia, na radioterapia, pessoas com leucemia e tudo o que a doença faz. Mas também falamos dos enfermos, a enfermidade psíquica, emocional, espiritual. E o Papa Francisco, sempre os papas o fazem, e ele, para o dia de hoje, tomou o Evangelho de Mateus capítulo 23, versículo 8, onde nos lembra: um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Uma carta belíssima, que creio ser oportuno lembrar a nós cristãos alguns elementos, esse amor que nós temos que ter para com o Papa, esta oração que temos para ter com o Papa, e essa comunhão com a igreja, e que nada nos tire essa comunhão com a igreja. Diz ele que cuidar do outro é praticar a fé. Vamos repetir essa frase curta, mas tão importante: cuidar do outro é praticar a fé. Repitam: cuidar do outro é praticar a fé. E é quando o Papa, fazendo a lembrança de textos bíblicos, ele fala do perigo da hipocrisia, e nos lembra que nós podemos cair neste mal da hipocrisia, quando nós reduzimos a nossa fé a exercícios verbais, sem se envolver na história do mundo que padece, do outro que padece perto de nós. Cuidar do outro é praticar a fé. De modo especial, a mensagem do Papa hoje, ela é dedicada primeiramente a todos, e aqui nós temos, não por acaso, desde que começou a pandemia, o globo terrestre está aqui, porque é uma pandemia que nos faz pensar no mundo uma nossa casa, ou todos estão bem ou ninguém estará bem. Exatamente o que nós deveríamos aprender a superar o nosso egocentrismo. Portanto, é dedicada a todo mundo que sofre os efeitos da pandemia no mundo, pelo coronavírus. Também dedicada aos pobres marginalizados, os que mais sofrem, como muito bem foi representado, aqueles que são deixados
sem qualquer assistência, são deixados nos corredores, são deixados nas ruas. A igreja se preocupa com os pobres e os marginalizados, não porque é de direita ou da esquerda, porque é fiel ao Santo Evangelho, digo eu. E por fim, lembrando a todos que a igreja é solícita com os doentes. É interessante, meus irmãos, que nesse contexto, o Papa Francisco nos fala que todos nós, isso é uma verdade. A pandemia, hoje no rádio, alguém me dizia, eu tive medo. E eu digo para vocês, eu tenho medo. Todos nós temos medo. A gente não sabe com que carga viral virá. Uns assintomáticos, outros morrem. Eu mesmo perdi muitos parentes, tias, primos. A experiência da doença faz sentir a nossa própria vulnerabilidade. E nos faz naturalmente pensar no outro. A doença, ela tem um efeito terapêutico. Não que Deus quis, nunca Deus quis a doença. Mas ela nos faz e nos obriga a questionar o sentido da nossa vida. É impressionante que o Papa continua a nos exortar, e nós somos chamados nesse dia mundial a pedir a Nossa Senhora de Lourdes que olhe por essas pessoas que têm rosto. O doente tem rosto. O doente são pessoas. Quando nós falamos nesse número assustador de mortes ou de contaminados, nós não podemos esquecer que são pessoas como nós, pessoas com família. E como é importante nós lembrarmos disso. O rosto de pessoas doentes, pessoas ignoradas, excluídas, vítimas de injustiças sociais, a que são negados os direitos existenciais. Sem dúvida é um grito que está na boca de todos nós, algo que nos inquieta, que a atual pandemia questionou todos os sistemas sanitários, aquilo que já era latente ficou evidente, a disparidade. Porque para um, não que não morra, mas que tem recursos, é mais fácil lidar com a doença, é mais confortante, mas a grande maioria não tem. E junto com a pandemia, eu contava ontem, o aumento das coisas, eu citava o gás, mas você pode pegar todos os alimentos básicos, tamanha insegurança que brota. É interessante que é bom lembrar que em meio à pandemia, houve generosidade, houve empatia. Se tem algo que nosso Senhor sempre se mostrou com os que sofrem, é empatia, compaixão. E eu quero usar mais do que a palavra empatia que está na moda, eu quero usar a palavra compaixão, que é inclusive o Evangelho de domingo. Jesus se sentiu compassivo. Compaixão é algo que vem de dentro. É impressionante, porque o que nós percebemos nessa pandemia, a generosidade dos profissionais de saúde, voluntários, trabalhadores, sacerdotes, religiosos, leigos, que trabalharam e serviram aos doentes. E o Papa termina aquilo que também celebramos hoje, fazendo uma prece, lembrando a necessidade de confiarmos em Deus, de confiarmos na Virgem de Nossa Senhora de Lourdes, de se compadecer por amor a Jesus, o Cristo enfermo no irmão enfermo. Veja, poucos anos depois de ser proclamada a Imaculada Conceição, quis Deus que Nossa Senhora aparecesse a Bernadette. É como que se Deus chorasse com os enfermos.
É impressionante porque quando apareceu em 1858, a Bernadette, depois da primeira aparição foram 15 aparições sucessivas. Em algumas silenciava, em outras se proclamou a Imaculada, mas foi numa delas que já aconteceu o primeiro milagre. Se num dia pediu para Bernadette cavar no chão, beber da água, uma gruta, dentro da gruta, onde a fonte ainda até hoje emana mais de 100 litros por dia. Eu digo para você, eu tive um carinho de Deus, privilégio de Deus, porque são privilégios, de estar em Lourdes. É algo que eu não tinha palavras. Até foi me oferecido, um dia não tinha mais vaga para celebrar missa, está registrado isso. E chegou lá onde eu estava um recado: pode celebrar com os peregrinos 5 da manhã, 4 horas já estávamos acordados. Um frio que Deus mandava. 5 horas estávamos lá rezando. E foi uma experiência. Porque lá Deus escolheu, por que não sei, mas Deus escolheu para ser lugar de milagres e prodígios. Tanto que durante uma das aparições, um cego, que teve um olho mutilado, durante as aparições, não tinha terminado os 15 dias, foi lá, lavou os olhos e voltou a enxergar. Deus não se conforma com o sofrimento, Ele ressignifica o sofrimento. Deus não manda o sofrimento e nem a doença. Tanto que Deus mandou Nossa Senhora para nos curar. É verdade o que o Papa diz na sua carta, que os milagres de Jesus não foram milagreiros e não foram espetaculosos, sempre foram para confirmar a fé. Mas Deus continua a operar milagres. Mas entendamos essas curas para a edificação da nossa fé. O cuidado que temos com alguém é sinal de Deus. O zelo que temos com alguém é sinal de Deus. Meus irmãos, eu partilho com vocês que uma das coisas que mais as pessoas sofriam, conversei com muitos que passaram pela Covid, daqui a pouco o Padre Sadi, eu passo a palavra para ele, e eu até combinei com o diretor, não me aveste hoje do horário, meu filho, me deixa um pouco mais, que nós temos horário cravado a 1 hora. Mas uma das coisas que as pessoas partilhavam comigo, e eu tenho receio, é de morrer sem os santos sacramentos. E quantos, graças a Deus temos o Padre Sadi, e temos outros sacerdotes, mas quantos de casa foram para o quarto, do quarto para a UTI, da UTI para o respirador, entubados morreram, sem poder receber os sacramentos. Meus irmãos, é por isso que nós somos chamados a pedir a Nossa Senhora que nos ajude ao fim da pandemia, mas diz que desperte mais e mais agentes da saúde. Eu termino, antes de passar a palavra, com um apelo do Santo Padre, o Papa, que tenhamos uma meta, que ninguém fique sozinho e ninguém se sinta excluído na enfermidade. E um apelo, que eu e você, que todos nós como igreja, que peçamos à mãe, que ela, sendo textual, da gruta de Lourdes, dos inúmeros santuários espalhados pelo mundo inteiro, sustente a nossa fé, nossa esperança, e nos ajude a cuidar uns dos outros. A todos e cada um, diz ele, concedo a bênção, e que Nossa Senhora conceda a bênção a todos os doentes e a todos nós. Padre Sadi, gostaria que o senhor, por favor, viesse até o púlpito e partilhasse conosco a sua experiência como assessor eclesiástico, mas ao mesmo tempo as suas considerações sobre essa data e esse dia.
Estimado Padre Manzotti, eu quero agradecer esse espaço em nome da Pastoral da Saúde, não só da Arquidiocese de Curitiba, mas de todo o Brasil que nos acompanha. Hoje, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com nossos bispos, nós queremos expressar nossa solidariedade, principalmente a todas as famílias que sofrem ou que perderam alguém devido ao Covid-19. É um grande desafio para todo mundo, como tu colocasses, e precisamos muito nesse tempo de oração. A primeira leitura do profeta Isaías nos convida a nos encher de esperança e confiança em Deus. Esse Deus que nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nos toma no colo, nos acolhe, Ele não nos abandona. Então, sentir nesse tempo que Deus está conosco. E hoje, nesta festa de Nossa Senhora de Lourdes, que de forma feliz a Igreja escolheu também esse dia para ser o dia de oração mundial pelos enfermos, pelos doentes. E pela intercessão de Nossa Senhora, nós recordamos esse Evangelho de hoje, tão feliz e tão significativo, tão oportuno, tão próprio para esse tempo que nós estamos vivendo. Nossa Senhora, como nas bodas de Caná, ela chega para o filho e diz: eles não têm mais vinho. Todos nós sabemos que vinho no Evangelho significa alegria da vida. Até mesmo que quando a gente toma um vinho, a gente se alegra. Então o vinho tem todo esse sentido, alegria da vida, alegria. E quando nos falta alegria? Quando nos falta saúde, nos falta alegria. Nós já escutamos, principalmente das pessoas mais simples, das regiões mais populares, se a gente tem saúde, tudo a gente dá um jeito. Se a gente tem saúde, o resto a gente arruma. Se a gente tem saúde, a gente toca a vida, a gente levanta a cabeça. Mas quando nos falta saúde, nos falta alegria, nos falta tantas outras coisas, tantas outras possibilidades. E se nós lermos os evangelhos todos, principalmente o de Marcos, até que estamos acompanhando nesse ano, vamos perceber quantas e quantas vezes Jesus realiza milagres, e os milagres são de curas, de libertação, de promoção da saúde, de promoção da vida. E hoje Nossa Senhora, nas bodas de Caná, nos recorda nesse tempo de pandemia. Eles não têm mais vinho. O povo está sem saúde, sem o vinho da alegria, da vida. E assim, olhando para Nossa Senhora de Lourdes, mãe de tantos títulos, nós queremos chegar pertinho dela e dizer: diga para o seu filho, o nosso povo precisa de saúde. Nos livra dessa pandemia, nos livre desse mal. E aí recordamos a oração que nos faz chegar bem próximo da Nossa Senhora. Nos faz chegarmos com confiança diante dela. Quando nós rezamos, que ela nos livre de todo o mal, de toda a doença. Nos livre de toda a calamidade, de toda a enfermidade. Nossa Mãe, nós rogamos por vosso povo. Nós pedimos que se aproxime de vosso Filho e pedimos que nos livre dessa pandemia. E vos convido a todos juntos, como o povo lá no século XII rezou diante da pandemia, da peste que tomou toda a Europa. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eis a pois a advogada nossa,
esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E assim confiamos a Nossa Senhora que nos livre a humanidade da pandemia do Covid-19. Amém. Amém.